O Bitcoin entrou num cenário de consolidação e lateralização que a gente costuma ver quase todos os anos. Nós tivemos no ano passado um longo período de queda e lateralização ali mais ou menos entre a metade do ano. Em 2023 nós também tivemos um longo período de lateralização e começa a se especular se nós já entramos também agora em 2025, já no começo de 2025, nesse tipo de estrutura de lateralização. Nesse momento, o macro voltou a ser aqui o ponto principal das nossas análises, principalmente das análises do mercado como um todo, pelo fato de que uma possível alta na inflação de preços lá nos Estados Unidos poderá forçar com que o Fed venha a reduzir os cortes de juros e eventualmente até começar a cogitar subir juros novamente, algo que pode impactar negativamente ativos de risco e que a gente vai explicar daqui a pouco para você em mais detalhes e principalmente qual o efeito que isso está tendo no mercado do Bitcoin, sendo esses um dos principais efeitos no preço do Bitcoin. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Bloco Trends para continuar acompanhando esse tipo de material que a gente publica praticamente todos os dias aqui no canal. E se você quiser dar um passo além, se você tem interesse em entender como é que funciona o mercado do Bitcoin, fazendo parte de uma comunidade que está voltada a entender a parte mais fundamental do funcionamento do mercado e através de análise de dados, utilizar ferramentas que poderão te auxiliar no investimento, eu recomendo que você conheça aí o Bloco Trends Pro, que é onde a gente publica diversos materiais. Inclusive, a gente está publicando agora, nessa semana, um material relacionado às 5 principais criptomoedas que você poderá estar vendo aí como um potencial de valorização bastante alto em 2025, tá? Esse é um material que está sendo criado pelo Vinícius Bitelo e lá você vai ter acesso a diversos criptoativos que poderão estar aí dentro da sua carteira, fazendo composição da sua carteira, incluindo, obviamente, o Bitcoin. Aqui eu já estou até dando um spoiler, porque vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, que é o Bitcoin. Nesse momento, a gente se posiciona dentro de uma estrutura macroeconômica bastante instável no que diz respeito às incertezas que nós teremos em 2025, principalmente relacionadas a 2 pontos: a inflação de preços e as taxas de juros. E esses dois estão intimamente ligados em todos os aspectos da economia norte-americana e, obviamente, isso acaba transpassando para ativos de risco como é o Bitcoin, porque é um ativo que é negociado de forma global e também por ter uma alta liquidez. Isso significa que qualquer tipo de movimentação, de compreensão no mercado global atinge o Bitcoin muito rápido, porque ele pode ser negociado muito rapidamente. Qualquer pessoa pode ir no seu celular e negociar ele 24 horas por dia. Isso torna ele mais sensível às mudanças macroeconômicas, mas também faz com que ele tenha uma característica muito diferente e muito mais avançada do que os ativos tradicionais que a gente vê no mercado tradicional, na bolsa de valores. E a parte no que diz respeito à inflação e também a taxa de juros, a gente pode ver que desde sempre, basicamente, elas estiveram intimamente ligadas. Então aqui eu estou mostrando em rosa as taxas de juros e em azul a inflação de preços lá nos Estados Unidos. E você pode ver que de todo o tempo que a gente tem registro aqui nos anos 2000 até no século passado, então aqui a gente já está observando a década de 70, a década de 60, até a década de 50, onde a gente tem registros aqui no TradingView. Na verdade, a gente pode esticar até um pouco a década de 20, né? Então, 1917, 1915, os primeiros registros que existem aqui no TradingView. Mas no que diz respeito à taxa de juros, você pode ver que elas estão sempre alinhadas aqui, elas caminham de forma similar. Isso acontece por quê? Porque basicamente as taxas de juros são uma ferramenta de política monetária do Federal Reserve, ou seja, do Banco Central lá dos Estados Unidos. Isso significa que a inflação de preços, que na nossa perspectiva é um fenômeno monetário, isso surge através do processo de criação de dinheiro. Para os economistas austríacos, inflação é a própria impressão de moeda, é a própria expansão da base monetária, e a inflação de preços é apenas uma consequência desse aumento, dessa expansão da quantidade de dinheiro que está em circulação. Nós tivemos um longo processo de criação de dinheiro em 2020, quando nós tivemos aí uma catástrofe, pode assim dizer, global. Eu não vou ficar falando aqui sobre isso, porque o vídeo pode ser tagueado, né? Vocês sabem como é que funciona aqui o YouTube, mas esse processo de expansão monetária que nós tivemos em 2020 ainda é repercutido, né? Então ainda
impacta a economia global no que diz respeito à inflação de preços que isso gerou. E, obviamente, isso não é nada diferente daquilo que a gente já fala aqui no Block Trends e que os economistas austríacos já falavam há bastante tempo, do fato dessa inflação de preços ser um fenômeno monetário. E, nesse momento, o que a gente vê? A gente vê o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, tentando conter essas ondas inflacionárias. Obviamente, uma das principais formas dele conter essas ondas inflacionárias é através das taxas de juros. Por quê? Porque aumenta-se o custo de empréstimo, aumenta-se o custo de aquisição de capital e isso reduz a atividade econômica. Com a atividade econômica mais reduzida, o que eles fazem é basicamente reduzir o consumo também. E aqui a gente vê tanto empresas quanto indivíduos reduzindo o seu consumo. A gente tem como ver essa queda no consumo, né, através também das taxas de desemprego. Então você pode ver aqui nesse gráfico, em azul agora a taxa de desemprego e em rosa ainda as taxas de juros, você pode perceber que no momento onde eles sobem a taxa de juros, é o momento onde a taxa de desemprego cai. Então você pode ver aqui, ó, que em todos esses processos que ocorrem ao longo da história, você vai ter aqui uma subida na taxa de juros, deixa eu colocar aqui em preto, né? Então você tem uma subida na taxa de juros e a taxa de desemprego acaba caindo. Então subida na taxa de juros, taxa de desemprego caindo, subida na taxa de juros, taxa de desemprego caindo. Esse é o tipo de dinâmica que faz com que o mercado acabe esfriando. Só que uma das grandes dificuldades agora que a gente está vendo nesse ciclo é que nós vimos uma taxa de juros subindo, mas a taxa de desemprego ainda se mantém relativamente estável. Ela ainda não fez um pico que costuma fazer. Então, normalmente, taxa de desemprego acaba subindo posteriormente, tá? Então, esse é o outro fator, porque nós temos uma taxa de desemprego que vai caindo e chega num determinado momento, ela dá um pico para cima após esse período de subida de taxa de juros. Então, o que o Federal Reserve faz? Ele basicamente volta a reduzir as taxas de juros para evitar que essa taxa de desemprego suba muito. Então, essa redução de taxa de juros é justamente com o foco de evitar que o mercado de trabalho entre em descontrole e fique muito alto. Por enquanto, a gente ainda vê um mercado de trabalho bastante pulsante, então isso significa que lá esse aumento nas taxas de juros ainda não correspondeu ao mercado de trabalho em deterioração completa, então o mercado ainda continua bastante alto, a atividade econômica ainda continua a estar bastante alto. Isso faz com que as expectativas de inflação comecem a preocupar novamente. Então, o Fed já subiu os juros, o que seria expectável do mercado é que ela reduzisse a atividade econômica para que reduzisse também a inflação de preços. Essa redução na atividade econômica, obviamente, vai gerando maior desemprego, porque nós temos menos pessoas consumindo, menos empresas produzindo material, produzindo bens e serviços, e isso faz com que o nível de desemprego aumente. Como ele não aumentou, a gente começa a ter um cenário onde a gente pode ter altas taxas de juros ainda se mantendo, mas também uma alta taxa de inflação que poderá voltar a subir. E é justamente isso que algumas pesquisas, como no caso aqui da Universidade de Michigan, na expectativa de 5 anos, ela já aborda aqui uma alta taxa de juros na faixa de, nesse caso aqui, a expectativa de 3,3. Isso veio na semana passada, tá? No dia 10 de janeiro, e você pode ver que a expectativa era 3%, e eles vieram aí com uma previsão de 3,3%. Essa é a mais alta desde junho de 2022, tá? A mesma coisa a gente vê através aqui das taxas de um ano, né? Então, o que seria a taxa de inflação, a inflação de preços na expectativa de um ano, aqui vindo também 3,3%, a mais alta desde da metade do ano de 2024. Esse é o tipo de perspectiva que a gente já tinha abordado aqui num relatório lá do Block Trends Pro, tá? Então esse relatório saiu na semana passada, mostrando uma similaridade no que diz respeito à década de 1970 a 1980 lá nos Estados Unidos, onde nós tivemos uma primeira onda de inflação e depois de uma queda na taxa de inflação, nós tivemos uma segunda onda de inflação. Você pode perceber aqui, ó, em verde, nós temos aquele período de 1970 a 1980 e agora em vermelho, aqui, basicamente seguindo a mesma forma, nós temos a inflação de preços aí até o final de 2024 e início de 2025. Então, o que a gente pode ver é uma subida nas taxas de inflação, de modo similar ao que foi em 1970 a 1980. Você pode ver aqui, ó, que através do
Core CPI, né, que é a inflação de preços a inflação de preços núcleo que o Banco Central lá dos Estados Unidos vê, ele já começa a dar uns picoszinho aqui para cima. Isso aqui faz com que a expectativa de uma nova onda inflacionária venha a atingir o mercado. Obviamente, no que diz respeito à taxa de juros, né, então nós temos aqui a taxa de juros atual em preto e a expectativa, né, as últimas projeções dos próprios oficiais do Banco Central dos Estados Unidos é que a gente fique ali na faixa de abaixo de 4, né? Nesse momento a gente está entre 4,25 e 4,50. Isso significa que essas expectativas mudaram bastante. Por quê? Porque antes a expectativa é que ela se aproximasse aqui de 2 a 3%, tá? Agora, com essa nova subida, nessa nova possível subida na taxa de inflação, a gente viu essa projeção reduzir, nesse caso, em termos de corte, e a gente passou de possíveis 5 cortes de juros em 2025 para apenas um corte de juros em 2025, que pode chegar aqui abaixo de 4%, enquanto nós já estamos em 4,25 a 4,50. Isso significa que as probabilidades agora, se você prestar atenção, são de possíveis cortes, né? Então a maior probabilidade de corte só surge aqui depois de setembro e dezembro. Então, obviamente, isso vai se alterando ao longo do tempo, né? Nos próximos meses, as projeções de taxa de juros vão se alterando ao longo do tempo, e isso daqui nos revela que, por enquanto, a expectativa é que nós teremos menos cortes de juros em 2025. Isso significa o quê, Cauê? Isso significa basicamente que nós teremos um cenário de liquidez restrita e taxas de juros ainda elevadas. Isso mantém o custo de capital ainda alto, isso mantém o nível de investimento institucional ainda relativamente restrito, né? Então a gente tem taxas de juros alta e o custo de aquisição de capital também alto, o que faz com que o investimento empresarial, corporativo seja menor. Isso, obviamente, acaba reduzindo um pouco da liquidez que seria expectável de chegar no mercado, principalmente chegar no mercado de ativos digitais. Esse é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo no cenário macro e que acaba atingindo também o cenário do Bitcoin, o cenário on-chain, como a gente revelou aqui hoje, né? Então eu publiquei essa análise no Block Trends Pro hoje, agora pela manhã, faz 1 hora. Isso daqui é basicamente a nível de atividade on-chain, né? Então eu estou mostrando aqui para vocês os endereços ativos e a variação de 30 dias, e o que a gente vê aqui, ó, vou até subir para vocês, é justamente uma queda na atividade on-chain. Então em laranja nós temos aqui a quantidade de endereços ativos, e aqui embaixo basicamente uma barrinha que mostra a variação de 30 dias, né? E a gente já está no mesmo nível de queda na atividade on-chain que a gente estava ali na metade de 2024, quando nós emplacamos aquele período de queda, de lateralização bastante extenso que durou vários e vários meses. Isso revela que a maior parte dos investidores, das pessoas que fazem parte do mercado, sentiram essa pressão macroeconômica e reduziram a sua atividade on-chain. Redução na atividade on-chain acaba impactando negativamente o preço do Bitcoin, porque a atividade on-chain faz parte dos fundamentos da rede. Então, para que a gente tenha preços mais benéficos, para que a gente tenha um mercado mais pulsante, a gente precisa ter atividade on-chain, a gente precisa ter interesse em negociação. Isso não é aquilo que a gente está vendo agora, principalmente com esses temores macroeconômicos. Então, a verdade é que o macro voltou a ser aqui o nosso ponto principal, voltou aos holofotes por conta dessas expectativas de alta inflação nos próximos meses, e isso vai ser uma das principais coisas que a gente vai estar rastreando aqui no canal do Block Trends. Então é por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de material e também para conseguir capturar todos os movimentos de mercado. Obviamente, aquilo que eu vou trazer aqui no canal do Block Trends é apenas uma fração daquilo que é publicado para os assinantes do Block Trends Pro, e se você tiver interesse no Block Trends Pro, eu recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição, que tem todas as informações sobre o nosso plano de assinatura e tudo aquilo que é publicado lá para os nossos assinantes. A gente vai estar rastreando isso aqui de perto, justamente para entender em que tipo de dinâmica pode afetar dentro da estrutura do ciclo do Bitcoin em relação aos outros ativos globais. Macro voltou aos holofotes e a gente tem muita coisa para aprofundar nessas temáticas.
matemáticas e é justamente aquilo que a gente vai estar fazendo. Se você quiser receber um relatório gratuito aí sobre 5 criptomoedas para investir em 2025, a gente tá soltando agora essa semana. Eu vou deixar todas as informações aqui também na descrição. Vocês podem ter acesso aí a esse material completo, gratuito, que tá lá disponível no Blocktrends Pro, certo? Muito obrigado por vocês estiverem me acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!